Pare. Apenas pare. Tudo o que te ensinaram sobre dinheiro pode estar errado. Você acredita mesmo que trabalhar duro e economizar é suficiente? Então me diga, por que tanta gente que trabalha 12 horas por dia continua pobre? Meu nome é Napoleon Hill. Passei mais de 25 anos estudando os homens mais ricos da história, Rockefeller, Edison, Ford, Carnegie. E posso te afirmar com absoluta certeza que a pobreza não começa na carteira. Ela começa na mente. E o mais perigoso é que ela se disfarça de humildade, de cautela, até de bom senso. Mas na verdade, é medo. Medo de pensar grande. Medo de assumir o controle. Se você quer sair dessa prisão invisível, eu vou te mostrar agora a verdade brutal que os milionários conhecem e que ninguém ousa te contar. Pare e olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem reclamando da vida, do salário, do governo, do azar, mas continuam fazendo exatamente as mesmas coisas todos os dias? Eu te digo, isso não é coincidência. É uma prisão invisível. É a prisão da mente pobre. Durante todos os meus anos estudando os homens mais ricos e influentes da história, descobri uma verdade tão poderosa quanto desconfortável, e a pobreza não está nas condições externas, mas sim nas convicções internas. Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, até ganhar na loteria, mas se continuar pensando como pobre, voltará à estaca zero. Pensar como pobre é viver reagindo. É esperar que o mundo mude para só então agir. É acreditar que o sucesso é questão de sorte, de oportunidade, ou que só acontece com quem nasceu com estrela. Essa forma de pensar transforma pessoas em vítimas, não em criadoras. Elas vivem como passageiros no banco de trás da própria vida. Quantas vezes você já se pegou dizendo, isso não é para mim, não consigo sair dessa, sou péssimo com dinheiro? Isso parece familiar? Se sim, saiba que você está se autossabotando todos os dias, em silêncio. A mente pobre se alimenta de dúvida, medo e escassez. E o pior é que essa escassez nem sempre é financeira, às vezes é emocional, espiritual, de visão. Você já percebeu como as pessoas com mentalidade pobre reagem ao sucesso dos outros? Criticam, sentem inveja, dizem que o outro teve sorte ou fez algo errado. Por quê? Porque isso confronta a zona de conforto delas. A prosperidade de alguém coloca um espelho diante delas mostrando o quanto estão paradas. Isso dói. E para aliviar a dor, preferem julgar do que agir. Quando eu entrevistei Andrew Carnegie pela primeira vez, eu era apenas um jovem repórter. E ele me olhou nos olhos e disse, você pode se tornar tão grande quanto qualquer homem que já viveu. Mas isso vai depender do que você alimenta na sua mente todos os dias. Aquilo foi como um raio. Não por causa das palavras em si, mas porque naquele momento eu percebi o quanto eu mesmo era refém das crenças que herdei da minha infância. Cresci ouvindo que dinheiro era difícil, que os ricos eram desonestos, que sucesso era perigoso. E sem perceber, estava carregando tudo isso comigo. Você também carrega vozes do passado? De pais, professores, vizinhos que diziam que o melhor era ter um emprego seguro, evitar riscos, não sonhar alto demais? Essas vozes ainda te controlam? Porque a maioria das pessoas vive no piloto automático, guiadas por uma programação que nem escolheram. E isso é trágico. Porque a mente humana tem o poder de criar mundos inteiros, mas também de se limitar a uma cela construída por palavras. Os verdadeiros milionários não esperam condições perfeitas. Eles moldam as condições. Eles criam possibilidades onde os outros veem obstáculos. E sabe qual é o primeiro passo? Assumir o controle da mente. Escolher o que pensar, o que sentir, o que repetir. Eles vivem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Enquanto a maioria acorda e reage ao que vê nas notícias, ao saldo bancário ou ao que os outros pensam, quem pensa como rico acorda e decide o que vai criar naquele dia. Isso não é mágica. É neurociência. Estudos mostram que o cérebro, quando exposto repetidamente a padrões de pensamento,
cria caminhos neurais que moldam comportamentos. Se você se repete todos os dias que é pobre, azarado ou limitado, o seu cérebro vai acreditar. Vai procurar provas. Vai criar ações que confirmem isso. Mas se você começa a afirmar, com intenção, e eu sou capaz, a prosperidade me encontra, eu crio soluções, a sua mente começa a abrir novas rotas, novos comportamentos, novas decisões. Imagine que sua mente é um jardim. Se você não planta nada, o mato cresce. E o mato são as crenças limitantes da sociedade. São os noticiários que alimentam medo, as pessoas ao seu redor que vivem na queixa, o ambiente que repete, todos os dias, que você deve se conformar. Se você não plantar pensamentos de prosperidade, colherá escassez, por padrão. E aqui está o ponto mais importante, e a pobreza mental é confortável. Sim, confortável. Porque ela isenta você da responsabilidade. Quando você acredita que o mundo está contra você, que tudo é difícil, que você não tem escolha, se você pode parar de tentar. Pode culpar o governo, o chefe, os pais, o passado. Pode se acomodar. E o conforto da acomodação é sedutor. Mas também é o veneno que mata sonhos silenciosamente. Muitas pessoas acham que estão fracassando por falta de oportunidade. Eu te digo, a maioria fracassa por falta de mentalidade. Porque a oportunidade é como uma semente, e a mente é o solo. Se a terra estiver seca, a semente morre. Mas se estiver fértil, a menor oportunidade pode se transformar em um império. E sabe qual é a boa notícia? A mente é treinável. Não importa se você viveu 30, 40, 60 anos acreditando que nasceu para sofrer. Você pode mudar isso agora. Você pode escolher, conscientemente, quais pensamentos cultivar. E quando fizer isso, algo incrível começa a acontecer, você para de reagir e começa a criar. Você deixa de ser espectador e assume o papel de protagonista. Por isso, não se pergunte mais, como eu fico rico? Pergunte, como eu começo a pensar como alguém que já é rico? Porque quando sua mente se alinha à abundância, o mundo responde. As ideias aparecem. As soluções brotam. A coragem renasce. E o sucesso deixa de ser uma fantasia para se tornar um caminho. Você está pronto para sair da prisão invisível? Então comece agora. Questione tudo o que você aprendeu sobre dinheiro. Observe seus pensamentos. Substitua a dúvida pela certeza. A escassez pela fé. O medo pela ação. Essa é a verdadeira libertação. E ela começa, aqui e agora, na sua mente. Você quer mudar de vida? Quer conquistar liberdade, prosperidade, viver com propósito? Então escute com atenção, porque o que eu vou te dizer agora separa quem só sonha de quem realmente realiza. Desejar não é o bastante. Querer uma vida melhor, um carro novo, uma conta cheia, uma casa dos sonhos, isso todo mundo quer. Mas a verdade é que querer não muda nada. O que transforma é o desejo ardente. Não qualquer desejo, mas aquele que te tira o sono. Que consome a sua mente ao ponto de você não conseguir imaginar outro caminho. Um desejo que grita tão alto dentro de você que não deixa espaço para desculpas. Os grandes homens que entrevistei ao longo da minha jornada, Carnegie, Ford, Edison, Rockefeller, todos tinham algo em comum. Nenhum deles chegou ao topo por acidente. Nenhum deles se moveu por sorte. Eles carregavam dentro de si uma chama. Uma obsessão clara, ardente, inegociável. Não era apenas ambição. Era uma urgência de realizar algo tão forte que nenhuma crítica, fracasso ou obstáculo conseguia apagar. Você já sentiu isso alguma vez? Já desejou algo com tanta força que tudo ao seu redor parecia conspirar para isso acontecer? Porque é exatamente isso que acontece quando o desejo é verdadeiro. A mente começa a operar em outro nível. Ela ativa áreas adormecidas, abre a visão, identifica caminhos que antes eram invisíveis. É como se um radar fosse ligado, captando ideias, conexões e recursos com precisão.
Mas esse radar só se ativa com intensidade emocional. Desejo morno não move ninguém. É o desejo ardente que coloca a alma em movimento. Quando escrevi Pense em Riqueza, não tinha apoio financeiro, não tinha garantias, não tinha segurança nenhuma. Eu tinha uma coisa, um propósito claro que me queimava por dentro. Eu precisava entregar aquele conteúdo ao mundo. Eu precisava provar que qualquer homem, com a mente certa, podia construir qualquer realidade. Você pode imaginar como foi trabalhar anos nesse projeto, ouvindo gente me dizendo que era perda de tempo? Dormindo em pensões baratas, sem saber se teria o que comer no dia seguinte? E ainda assim, continuando, porque quando o desejo é real, ele não depende de motivação. Ele te arrasta para frente, mesmo quando tudo está contra você. Talvez você esteja ouvindo isso agora com um sonho dentro do peito. Mas também com medo. Medo de começar. Medo de não conseguir. Medo de fracassar. E eu entendo. O medo tenta roubar a força do desejo. Ele sussurra, que você não é bom o bastante, está tarde demais, e se você falhar? Mas deixa eu te contar uma coisa, e todo milionário que entrevistei também sentia medo. A diferença é que eles não deixavam o medo comandar suas decisões. O desejo era mais alto. A visão era mais forte. A fé no propósito era mais real do que qualquer dúvida. O que faz uma pessoa levantar todos os dias às 5 da manhã, mesmo exausta? O que faz alguém estudar enquanto os outros dormem? O que faz um empreendedor seguir tentando depois de 3, 4 falências? Não é motivação passageira. É desejo ardente. É um compromisso inquebrável com um futuro que ainda não existe, mas que já pulsa com força dentro do coração. Mas atenção, esse desejo precisa ser cultivado. Ele não sobrevive sozinho. Se você o abandona, ele esfria. Se você o silencia, ele morre. Você precisa alimentar seu desejo com pensamentos claros, com palavras firmes e com ações diárias. Todos os dias. Não importa se está chovendo ou se ninguém acredita em você. A ação alimenta o fogo. A repetição do plano reafirma o propósito. A constância molda o destino. E aqui está um ponto fundamental: o desejo ardente não é apenas emocional, ele é estratégico. Ele exige um plano. Não basta querer. É preciso escrever exatamente o que você quer. Definir um prazo. Traçar os passos. E repetir isso todos os dias, até que sua mente o aceite como realidade inevitável. Isso não é otimismo vazio. É reprogramação mental. A mente, quando exposta a um objetivo com clareza e emoção, começa a acreditar. E quando acredita, ela age. Você não precisa esperar a confiança chegar para começar. Você precisa começar para que a confiança surja. A ação cria a coragem. A clareza cria a direção. E o desejo cria o impulso. Quantas pessoas você conhece que têm talento, mas vivem estagnadas? Que têm boas ideias, mas nunca saem do lugar? Isso acontece porque falta desejo verdadeiro. Falta aquele compromisso interno que transforma a intenção em atitude. Muitas pessoas dizem, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria isso, se eu tivesse mais tempo, eu tentaria, mas a verdade é que se você realmente desejasse, você já teria começado. O desejo ardente não aceita desculpas. Ele transforma obstáculos em energia. E se não existe um caminho, ele cria um. Eu conheci homens que começaram com nada. Nada além de uma ideia. Nada além de uma obsessão. E construíram fortunas. Porque eles não apenas queriam. Eles precisavam. Sentiam no sangue. No coração. E isso os tornava imparáveis. E você? Qual é o seu desejo ardente? O que te consome por dentro ao ponto de tirar o sono? O que você quer com tanta força que aceitaria sacrificar conforto, distrações e até relações que te puxam para trás? Se não sabe ainda, busque. E quando encontrar,
Defenda esse desejo com sua vida. Declare ao mundo. Escreva, fale, viva por ele. Porque esse desejo será o motor da sua transformação. Ele será sua bússola quando tudo parecer escuro. Ele será o seu combustível quando ninguém mais acreditar. E se você o mantiver aceso, nada poderá deter sua jornada. A riqueza começa por dentro. E tudo o que você precisa para conquistá-la é um desejo tão forte que nenhuma desculpa possa resistir. Deseje com fé. Deseje com clareza. E deseje com ação. Esse é o verdadeiro início de qualquer fortuna. Você conversa consigo mesmo o tempo todo. Em silêncio, nas entrelinhas do pensamento, nas palavras que repete diante do espelho ou no meio do trânsito. E talvez nunca tenha se dado conta disso. Mas o que você diz para si mesmo está moldando sua vida. Está desenhando, sem que perceba, os limites do que você acredita ser possível ou impossível. A maioria das pessoas vive presa a um diálogo interno destrutivo. Frases como não sou bom o suficiente, isso é difícil demais para mim, essas coisas não acontecem comigo se repetem como mantras silenciosos. E sabe o que acontece? A mente acredita. Porque o subconsciente, essa parte poderosa e influente da nossa mente, não distingue verdade de repetição carregada de emoção. Ele simplesmente aceita. E executa. Foi isso que descobri ao estudar os homens mais bem-sucedidos do planeta. Eles não falavam consigo mesmos como vítimas. Eles se tratavam como arquitetos da própria realidade. Suas palavras internas eram como ordens firmes dadas a um exército invisível, ordens que o subconsciente aceitava como leis. Isso tem nome. E é o poder mais subestimado da mente humana, a autossugestão. A autossugestão é o elo entre o desejo ardente e a fé inabalável. É a prática diária de alimentar o subconsciente com comandos claros, emocionais e direcionados. Não se trata de repetir frases bonitas diante do espelho. Isso é superficial. O que eu ensino é um processo estratégico, científico, que reprograma seu sistema interno. Pense por um instante, se todo dia você disser para si mesmo com emoção, eu sou capaz, o sucesso é inevitável, eu mereço prosperar, e visualizar essas afirmações com intensidade, seu cérebro começará a mudar. Estudos em neurociência mostram que o cérebro é plástico, moldável. Ele cria conexões novas quando exposto a estímulos consistentes. Isso significa que você pode literalmente reconfigurar seus pensamentos, emoções e comportamentos com palavras. Mas atenção, que emoção é o ingrediente-chave. Dizer eu sou rico com voz fraca, sem acreditar, é o mesmo que tentar mover uma montanha com um fio de cabelo. O subconsciente responde à intensidade emocional. Quanto mais você sentir, mais profunda será a impressão. É por isso que muitos não conseguem resultados com afirmações, porque fazem como se estivessem recitando uma receita de bolo, sem alma, sem energia, sem verdade. Eu aprendi a usar a autossugestão antes mesmo de escrever Pense e Enriqueça. E posso te contar um caso que marcou minha vida. Durante um período de grande crise, quando enfrentei rejeições editoriais, dívidas e o descrédito até de amigos próximos, eu escrevi à mão uma frase em um papel, e eu vou influenciar milhões de pessoas no mundo a desenvolverem seu poder interior. Colei esse papel na parede, repeti em voz alta todos os dias, dezenas de vezes, com lágrimas nos olhos e um nó na garganta. E continuei escrevendo, mesmo sem saber se alguém leria. Anos depois, aquele desejo virou livro. Aquele livro virou impacto. E aquela frase, uma realidade. Você já parou para pensar no que tem alimentado o seu subconsciente? Está programando sua mente para vencer, ou está permitindo que ela seja programada pela mídia, pelas redes sociais, pelas vozes negativas ao seu redor? Porque se você não assume o controle do seu diálogo interno, alguém fará isso por você. E quase sempre, esse alguém está preso à escassez, ao medo, à mediocridade. É hora de virar esse jogo. Escreva seus objetivos. Declare-os com firmeza todos os dias. Visualize com detalhes.
Veja-se conquistando aquilo que deseja. Sinta o orgulho, a alegria, a paz. Não de forma superficial, mas como se já estivesse vivendo aquilo. Porque para o subconsciente, aquilo que é vivenciado com força suficiente se torna real. Veja, o cérebro não distingue o real do imaginado com intensidade. Quando você visualiza e sente profundamente, está treinando seu corpo para o sucesso. Está preparando sua mente para reagir de forma diferente diante das oportunidades. Está moldando sua frequência emocional. E isso muda tudo. Eu costumo dizer que a mente é como um jardim. Se você não plantar, as ervas daninhas crescem sozinhas. Essas ervas daninhas são os pensamentos de dúvida, escassez, desânimo. Mas se você planta todos os dias sementes de confiança, coragem, visão, logo terá uma floresta de possibilidades. E mais, e se você observar pessoas que fracassam constantemente, vai perceber um padrão. Elas alimentam mais dúvidas do que certezas. Esperam provas para acreditar, quando o segredo é justamente o oposto, é acreditar para gerar provas. Você pode estar cercado de dificuldades agora. Pode estar com o nome sujo, sem dinheiro, sem apoio. Mas se você decidir hoje repetir verdades fortalecedoras com emoção, todos os dias, sua mente começará a trabalhar por você. É como construir uma nova estrada mental. No início é difícil, esburacada. Mas com repetição e emoção, ela se fortalece, se torna a principal via, e os antigos caminhos de limitação começam a desaparecer. E um detalhe poderoso, grandes milionários treinam a autossugestão como atletas treinam o físico. Eles têm mantras diários. Frases que repetem antes de reuniões, antes de dormir, ao acordar. Eles sabem que sua mente é o território onde o sucesso ou o fracasso são decididos antes de qualquer resultado externo. Você já tem essa ferramenta. Sempre teve. O que falta, talvez, é usar com intenção. Com frequência. Com fé. Então pergunte-se, o que você tem dito para si mesmo nos últimos dias? Suas palavras te aproximam da riqueza ou te prendem na escassez? Está se alimentando de coragem ou de dúvida? A resposta a essa pergunta é, na verdade, o seu verdadeiro saldo bancário, o saldo da sua mente. Use esse poder. Escreva hoje mesmo 3 afirmações poderosas. Afirme com emoção. Veja-se vivendo isso. Sinta. Repita. Todos os dias. Faça disso um ritual sagrado. E você verá a sua realidade começar a dobrar-se diante da nova identidade que está criando. Porque quem controla a palavra, controla o destino. E a sua voz mais importante é aquela que só você pode ouvir. Você já percebeu como estamos cercados de informação o tempo todo? Livros, vídeos, podcasts, redes sociais, cursos, especialistas e uma avalanche de conteúdo. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas continua travada, sem sair do lugar. Já se perguntou por quê? Porque conhecimento por si só não é poder. Isso foi uma das maiores verdades que descobri ao longo de décadas estudando os homens mais bem-sucedidos da história. A diferença entre os que vencem e os que apenas acumulam informação está no uso intencional desse conhecimento. É saber o que aprender, por que aprender e como aplicar. Os milionários que entrevistei não perdiam tempo com distrações intelectuais. Eles buscavam conhecimento como um artesão busca suas ferramentas, com precisão, intenção e urgência. Você pode passar a vida inteira lendo livros de autoajuda, fazendo cursos, ouvindo palestras, mas se esse saber não estiver conectado com um propósito claro, ele não vale nada. É como um mapa sem destino. A mente pobre busca distração intelectual. A mente milionária busca transformação aplicada. E é aí que está o divisor de águas. Pense comigo, de que adianta estudar sobre finanças se você continua com medo de olhar para o extrato bancário? De que adianta assistir 1000 vídeos sobre empreendedorismo se você não dá o primeiro passo no seu projeto? O verdadeiro aprendizado não está no acúmulo, mas na aplicação. Os milionários não aprendem por obrigação, eles aprendem por necessidade.
Eles não absorvem tudo, eles filtram, focam, executam. Eu vi isso acontecer com meus próprios olhos quando estudei em Henry Ford. Um homem que não tinha diploma universitário, mal sabia escrever corretamente, mas construiu um dos maiores impérios industriais da história. Por quê? Porque ele dominava com maestria o conhecimento que realmente importava para o seu objetivo. E o mais interessante, ele sabia o que não precisava saber. Cercava-se de pessoas mais inteligentes em áreas técnicas e concentrava sua mente naquilo que movia a sua visão. Isso é sabedoria estratégica. É inteligência aplicada. E agora eu te pergunto, você está estudando por transformação ou por distração? Está aprendendo para evoluir ou apenas se enchendo de conteúdo para aliviar a culpa de não agir? A mente milionária sabe que o conhecimento é um degrau, não um fim. Cada informação precisa servir a uma construção maior. Quando você tem clareza de onde quer chegar, o conhecimento se transforma em ponte. Cada livro vira uma chave. Cada conversa, uma janela. Cada curso, uma alavanca. Mas sem direção, tudo isso vira peso. E peso, quando não é usado, te afunda. Eu mesmo cometi esse erro no início da minha jornada. Passei anos estudando filosofia, negócios, psicologia, buscando a fórmula mágica do sucesso em todos os cantos. Mas foi só quando encontrei um propósito claro, investigar a mente dos grandes realizadores e revelar ao mundo como eles pensam e agem, que tudo começou a fazer sentido. Cada página que eu lia, cada entrevista que eu fazia, se tornava parte de uma missão. O conhecimento se tornou vivo, útil, valioso. E é exatamente isso que você precisa fazer. Pergunte a si mesmo agora, qual é o próximo nível da minha vida? O que eu preciso aprender especificamente para alcançar isso? A resposta será o seu mapa. E com esse mapa, você deixará de ser um consumidor de conteúdo e passará a ser um construtor de futuro. Mas não para por aí. O verdadeiro milionário não apenas busca o conhecimento certo. Ele também protege sua mente daquilo que não serve. Porque ele sabe que tudo que você consome influencia quem você se torna. Notícias carregadas de medo, conversas cheias de reclamação, redes sociais que vendem ilusão, tudo isso contamina. E se você não filtra, você trava. Se você não seleciona, você se sabota. E é por isso que muitos fracassam mesmo tendo estudado muito. Porque ao mesmo tempo em que alimentam a mente com bons livros, também a envenenam com mais influências. E o subconsciente não separa. Ele absorve tudo. A verdadeira mente milionária é seletiva. Não apenas com o que estuda, mas com quem ouve, com quem anda, com o que permite entrar. E mais, ela transforma conhecimento em ação, em experimentação, em resultado. Porque não existe crescimento sem prática. Você só aprende de verdade aquilo que tem coragem de aplicar. E é aqui que entra o compromisso. Comprometa-se a aprender apenas o que te aproxima do seu objetivo. Não desperdice energia com o que não serve. Se o seu foco é financeiro, mergulhe em educação financeira prática. Se o seu foco é empreender, estude vendas, liderança, estratégia. Mas sempre com direção. Sempre com propósito. E lembre-se, não é necessário saber tudo. É necessário saber o que realmente importa. O mundo não recompensa quem sabe mais. O mundo recompensa quem entrega mais, resolve mais, transforma mais. Então, pare agora de buscar por mais informação. Comece a buscar por transformação. Use o conhecimento como uma ferramenta e não como um esconderijo. Porque enquanto alguns se afogam em conteúdo, os verdadeiros milionários usam o conhecimento como um trampolim. Seu tempo é o seu ativo mais precioso. Seu foco é sua arma mais poderosa. E o conhecimento certo, aplicado com clareza, pode mudar tudo. A escolha é sua, continuar acumulando saberes que te entorpecem ou escolher o saber que te desperta. O que você vai aprender amanhã, se está te levando para o futuro que deseja ou apenas te distraindo do presente que precisa mudar? Pense nisso com seriedade.
Porque o próximo livro que você abrir pode ser a última desculpa que você vai precisar para nunca mais agir. Ou pode ser o primeiro passo real em direção à sua liberdade. Depende da intenção. Depende de você.